Paz do Senhor, meus irmãos. Livro do Gênesis, capítulo 28. Por bondade, os irmãos que estão em pé, já vamos ler a Bíblia, Gênesis 28, 15. Gênesis 28, 15. Os irmãos encontraram? Diz assim: E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a essa terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar? Glória a Deus. Irmãos, eu quero louvar a Deus, irmã Adriana, pelo convite, pela oportunidade. Também ao irmão Antônio Usher, né? Deus abençoe, irmão Marcelo, irmã Rita também. Muito obrigado pela confiança do adolescente. Também pastores aqui, né? Pastor Cezino, pastor Reuel, pastor Silas. Obrigado pela oportunidade. Irmãos, eu quero falar aqui um pouco sobre alguma coisa que nós podemos aprender com a vida de Jacó, que são coisas fundamentais que nós podemos guardar no nosso coração. E a primeira coisa que eu vejo, irmãos, que nós podemos aprender com Jacó, é que ele é fruto de oração, e fruto de muita oração. Por quê? Porque Isaac casou com Rebeca, e eles são os pais de Jacó. Mas a Rebeca não podia ter filhos, e a Bíblia diz que o Isaac, não conformado, começou uma campanha de oração para que sua mulher viesse a gerar filhos. E essa campanha de oração não foi uma campanha de uma semana, 15 dias, um mês, 2 meses, não. Foi uma campanha de 20 anos. E a Bíblia diz: Isaac orou instantemente ao Senhor. Quer dizer, ele orou insistentemente. Quer dizer, ele não se conformava enquanto ele não visse a sua esposa grávida. Ele não aceitava outra resposta de Deus. Ele continuava esperando, mas o não servia como resposta. Ele queria um sim. De todos os patriarcas, a gente vê lá o Abraão, a gente vê o próprio Jacó, mas dos três, quem se destaca em uma oração intercessória pela sua esposa é Isaac. E orou instantemente ao Senhor, 20 anos, para que a sua esposa viesse a ter um filho. Coisa maravilhosa, irmãos, quando nós continuamos orando, mesmo que não exista indício de que algo vai acontecer de novo, mesmo que não haja sinal de que alguma novidade está chegando. Os irmãos vejam que Elias mandou o moço olhar 7 vezes para a banda do mar para ver se vinha chuvas. Na 5ª vez ou na 6ª, o moço poderia ter desistido e dizer assim: Elias, desiste dessa ideia, isso não dá certo, você já me fez de bobo já 6 vezes e não aconteceu nada. Mas o Elias insistia porque ele sabia o Deus em que ele estava acreditando. E nessa noite eu quero te convidar a continuar acreditando no Deus que nunca falhou na tua vida e nunca mudou nas promessas que te fez até hoje. Então vale a pena continuarmos acreditando. Talvez na 5ª vez você está, ou na 6ª, não se preocupe, antes que chegue a 7ª, ou na 7ª vez, não há sinal, nem grande sinal. O que é? Há uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Isso não é sinal? Para o moço talvez não, mas Elias disse: ouço o ruído de uma abundante chuva. Nós temos que perceber que um pequenino sinal do plano de Deus na nossa vida, na mais tenra adolescência, é o sinal de uma grande chuva de palavra nessa igreja, através de um adolescente. Uma pequena mensagem de 2 minutos e meio e 2 segundos e meio. Glória a Deus, nós olhamos, mas é um sinal de que daqui 2 anos, ou daqui 6 meses, ou daqui 5 anos, há um ruído de uma abundante chuva do poder de Deus através desses adolescentes que vão louvar e pregar a palavra de Deus. Aleluia. Você consegue ouvir ruídos e chuvas na sua casa?
Você consegue olhar para o seu filho dormindo e ouvir ruído de chuva do Espírito Santo lá no seu lar, ou quem sabe na empresa onde ele vai trabalhar um dia? Você não conseguiu ainda parar para pensar nisso? Então comece a pensar essa noite, porque o plano de Deus começou na eternidade e continua na concepção e segue durante o útero e depois do nascimento acompanha e vai para a infância, e vai para a adolescência, e vai para a mocidade, e o Senhor não te deixará enquanto não cumprir tudo o que tem falado ao teu respeito. Glória a Deus, irmãos. Ele é fruto de uma longa oração. Agora, irmãos, outra coisa que eu aprendo com Jacó, alguma coisa que não é muito boa, mas ele aceitou o título de suplantador ou enganador. A palavra Jacó significa aquele que pega ao calcanhar. Popularmente, na época, o nome dele passou a ter o sentido de suplantador ou enganador. O negócio é que Rebeca engravidou através da oração de Isaac. E lá dentro do útero estava uma brigaçada. Os irmãos aqui que já tiveram filhos, né? Os casais e tal, sabem do que estou dizendo. Coloca-se a mão na barriga e sente o soquinho do bebê. Mas em Rebeca estava uma coisa por demais, sabe? E isso foi tanto chute e soco na barriga de Rebeca, que ela foi orar a Deus e perguntar por que isso estava acontecendo. E Deus responde para Rebeca, dando a ela a ultrassom mais antiga da história da humanidade. Tem 2 no teu útero, aleluia. Tem 2 no teu útero, Rebeca. E tem 2 nações no teu ventre, e povos se dividirão de dentro das tuas entranhas. Aí Deus coloca um detalhezinho que é chave: o maior servirá o menor. A escolha de Deus na vida de Jacó começa no útero. A escolha de Deus para a tua vida começa lá no útero, lá no embrião. Lá dentro onde ninguém vê, a tua história já está escrita em algum lugar da eternidade, antes de você nascer. E você, diante de uma intempérie, de um problema, está achando que a fé que você tem vai se esvair pelo meio dos dedos? Você está completamente enganado. A promessa dele é: não te deixarei e não te abandonarei, enquanto eu não tiver cumprido tudo o que eu tenho falado ao teu respeito. Agora eu me empolgo, porque assim, ó, o maior servirá ao menor. Eu gosto dessa passagem, já falei ela na escola dominical, mas diz os estudiosos que os 2 lutavam para quem fosse nascer primeiro. Jacó e Esaú no útero brigando: não, é eu primeiro, não, é eu primeiro, não, é eu primeiro, não, é eu primeiro. E Deus foi no ouvido de Rebeca e disse: Rebeca, deixa eles brigando aí. Quem nascer por último vai ser o escolhido, porque o maior é quem nasce primeiro. E eles brigando para quem fosse o primeiro. E Deus está dizendo: Rebeca, deixa eles lutar. Quem nascer por último é esse que eu vou escolher. A gente briga muito, a gente compete muito, a gente peleja muito, e a gente quer ser primeiro em muitas coisas. Mas o Senhor não olha pelas regras humanas, não estipula padrões humanos, quebra protocolo de homens e escolhe quem está no último lugar da fila. Inverte a fila nessa noite para a tua vida, para fazer a tua história acontecer dentro da vontade dele. E nós queremos ser o primeiro, e se não dá o microfone para o infeliz, ele fica bravo e revoltado. Mas Deus tem a sua maneira de te escolher, meu irmão. Se ele quiser te escolher te chamando na madrugada, glória a Deus. Agora, se ele quiser te escolher te esbarrando na parede, amém, é a escolha de Deus. Mas que Deus escolha, isso é que é o importante e o essencial. Se eu pudesse, eu gosto de dizer isso, irmãos. Se eu pudesse, eu chegava no ouvido do Jacó e dizia assim: ó, Jacó, vamos combinar uma coisa? Tu fica quietinho aí e deixa o teu irmão sair primeiro, rapaz. Tu não está vendo que a bênção é para quem nascer depois? Cala a boca aí, fica quieto no teu canto. E às vezes Deus diz isso para nós também: fica quieto aí, você fala demais, deixa Deus trabalhar na tua vida. Você diz muito o que você planeja, você conta demais as promessas de Deus na tua vida, você fala muito o que você ganha, o que Deus falou, o que você é, o que você tem alcançado. As pessoas não estão aptas para ouvir isso. Tem ouvidos que não conseguem captar com bons olhos, ou seja, com uma boa maneira, aquilo que você está dizendo. Nem todo mundo gosta de emprestar o ouvido para escutar você falar coisas boas a teu respeito. Então faz um conselhinho meu para você: não diga o teu sonho para ninguém, guarda ele para Deus, deixa Deus cumprir. Na hora
hora certa, irmão, quem tem sonho na vida e Deus vai realizar, ele vai aparecer mais cedo ou mais tarde, porque quem Deus escolhe aparece, quem Deus chama, Deus honra, e quem Deus honra se destaca, e quem se destaca, Deus também capacita, e quem Deus capacita, Deus levanta, e Deus dá unção, e Deus dá graça, e essa pessoa é usada na mão dele, e quanto mais você brilha, mais Deus te dá glória, te dá ajuda e honra, para você crescer cada vez mais, para você continuar na presença dele. A presença dele na tua vida é o essencial. Agora, irmãos, tem um outro detalhe aqui que eu gosto de falar. A adolescência de Jacó, e ele era adolescente junto com Esaú. E daí o Jacó fez irmãos, eu vejo o Jacó um camarada muito esperto, sabe? Ele fez um prato que o Esaú gostava. E ele preparou o guisado de um jeito, sabe? E se você tiver com fome, você não resiste. A lentilha tem uma cor chamativa mesmo. E o Esaú, ele tinha uma coisa que o Jacó queria, que era a primogenitura, que ele não teve no útero. Aí você fica dizendo assim, ó, mas irmão, o Esaú que ofereceu? Não, foi o Jacó que falou. O primeiro que falou sobre primogenitura, me vende, foi o Jacó. Mas eu vou explicar por que o Jacó estava interessado. Escuta só, irmão, o Jacó, ele sabia que lá no começo, o Abraão havia ministrado uma bênção sobre a vida de Isaac. E o Jacó sabia que essa bênção ainda estava em Isaac e seria transferido para alguém. E o Jacó era um observador. Quando você lê a Bíblia em Hebreus 11, você descobre que a promessa feita para Abraão, para Isaac e para Jacó é a mesma promessa. Ela está dentro do mesmo pacote. E quando você lê Hebreus 11, você descobre que a palavra promessa está no singular. Eles foram herdeiros da mesma promessa. E o Jacó, ele não queria ficar de fora. Ele sabia que na hora de transferir essa bênção, o pai dele ia chamar o Esaú, porque era o mais velho. Ele sabia disso. E o que ele queria? Ele queria ser essa pessoa que recebesse essa imposição e essa transferência da bênção de Deus que estava na família, para que ele fosse o patriarca e o homem escolhido por Deus. Agora veja uma coisa boa na vida de Jacó. Ele escolhe o melhor, ele planeja o melhor, ele valoriza o melhor. Aí você olha para o Esaú, quando Jacó oferece o prato de comida pela primogenitura, o Esaú diz assim, ó, para que vai servir a primogenitura? Na verdade eu estou com fome mesmo, me dá aqui. Quando ele diz isso, o Jacó entra mais uma vez no plano de Deus, porque ele já estava lá dentro, como eu disse aos irmãos, ele já havia sido escolhido lá no útero, e o Esaú prova realmente que não era o homem chamado, porque não valorizou. Por isso que eu digo para você, o Esaú vendeu uma das coisas mais preciosas que ele tinha e que representava naquela época, e nós temos que ter o cuidado de, quando sermos tentados, não negociar aquilo que nós temos de mais precioso na atualidade. E o que é? A presença de Deus na nossa vida. Não negocie com o diabo, não negocie com a carne, não negocie com o mundo. O que você tem é lindo, o que Deus te deu é melhor, o que Deus colocou na tua vida é maior, é muito mais maravilhoso você permanecer e ser fiel a Deus. Glória a Deus, irmãos. O Jacó, irmãos, ele aceita, quando ele é chamado de Jacó, ele aceitou o nome. E na época o significado do nome de alguém estava ligado ao caráter dessa pessoa. E ele passou na comunidade a aceitar ser chamado como Jacó e ser um enganador. E ele passou realmente a agir como as pessoas chamavam ele e como se dizia que era o significado do nome dele. Aí é que está o perigo. Você tem vários rótulos de embalagens com produtos inflamáveis na sua casa, como álcool e querosene, assim por diante, e tem um dizer assim, ó, mantenha fora do alcance das crianças, né? Não é verdade? Tem que manter fora do alcance das crianças. E irmãos, às vezes parece que a promessa de Deus, parece que Deus pegou a promessa e escreveu assim, ó, vou manter fora do alcance do Eliel. Parece
Parece que Deus resolve afastar a promessa da minha vida por um tempo e da sua vida por um tempo, e nós começamos a aceitar o rótulo que as pessoas nos dão, e elas pegam o rótulo e colam e dizem assim, ó, derrotado. Eles pegam o rótulo e colam, fracassado. Você está fadado ao fracasso. Por quê? Porque o seu pai não se deu bem na vida material, porque o casamento do seu pai naufragou e o teu também vai naufragar. Mas em nome de Jesus, essa noite eu estou aqui para pregar uma verdade bíblica. A maldição pode ser quebrada essa noite, para a glória de Deus na tua vida, e você jogar tudo fora e abraçar novamente aquela fé de que você vai ser aquilo que Deus planejou para a tua vida. Joga esse rótulo de mendigo espiritual no lixo. Deus tem muito mais para colocar na tua vida. O plano de Deus é muito lindo. E enxergue Deus na tua história. Enxerga Deus, irmão, desde o dia que você nasceu. Venha paulatinamente, faça um retrospecto e vem até hoje. E veja, onde foi que Deus falhou na tua vida? Onde foi que Deus deixou você só? Onde foi que Deus virou as costas para você? Ele se cala, mas Ele não fecha os olhos. Ele está de olho em você. Ele acompanha você. Ele segue você. Ele ama você. Não aceite o rótulo de enganador e de suplantador. Deus pode mudar essa história essa noite, e você arrancar essa angústia, essa dor, essa mágoa, esse ressentimento, e voltar a ter aquela saúde espiritual que você tinha e que você perdeu por causa de uma palavra. E por causa de uma palavra, essa noite Deus te levanta. E por causa de uma palavra Deus te ergue. E por causa de uma palavra o jugo do diabo é quebrado. E por causa de uma palavra você passa a acreditar mais em Deus. É verdade ou não é? A Bíblia diz que uma palavra dita a seu tempo é como uma maçã de ouro servida em uma bandeja de prata. É tudo tão lindo e formoso, porque quando a palavra certa vem de Deus, ela muda o nosso ponto de vista a respeito do plano que Ele tem para nós. Em terceiro lugar, irmãos, se é que eu estou seguindo essa ordem, eu vejo que eu posso aprender com Jacó, o aceitar o conselho da sua mãe. Por quê? Depois que ele toma a bênção de Esaú, Esaú diz o seguinte: meu pai morrendo, eu mato Jacó. Esaú disse isso: meu pai morrer, eu mato Jacó. Quando Rebeca soube, chamou Jacó e disse: Jacó, é o seguinte, eu quero que você vá para Padã Arã e fique lá na casa do meu irmão Labão. Ela dá um conselho, ela não simplesmente disse assim, ó, Jacó, tá vendo aquela porta lá? Ó, corre para onde o nariz apontar. A Rebeca não disse isso. Rebeca disse assim, ó, vá para Padã Arã, na casa do meu irmão Labão, vá lá. Por quê? Porque o teu irmão Esaú já casou aqui com egípcias aqui, já deu um problemão, e é uma amargura de espírito para mim e para o seu pai. Eu não quero que isso se repita. E o que o Jacó fez? Aceitou o conselho da sua mãe. E o que muitos de nós não fazemos? Não aceitamos o conselho de ninguém. E quando alguém que não é nosso pai ou nossa mãe tenta nos aconselhar, o que a gente fala? Tu não é meu pai e tu não é minha mãe. Mas você se engana, porque quem te aconselha sabe o que é melhor. Quem te aconselha já bateu na porta muitas vezes. Quem te aconselha já caiu, já apanhou. Nós temos duas maneiras lindas de aprender. Ou aprendemos ouvindo conselhos, ou aprendemos nos arrebentando. De um jeito ou de outro a gente vai aprender. Eu aconselho a você aprender através de bons conselhos. E a Bíblia diz, aonde há multidão de conselheiros, há uma segurança. Quanto mais você se aconselha e pede a opinião dos outros, melhor é para você. Mas escolha pessoas para você receber o conselho também. Não vai ficar aí, o primeiro indivíduo que aparece está com a vida toda errada. O que você me aconselha? Eu te aconselho a se jogar da ponte. Não, pelo amor de Deus, procure pessoas de Deus, imite pessoas de Deus, olhe para quem tem de Deus e pense, eu quero ser igual àquele irmão. E eu quero dizer uma coisa aqui, pessoas de Deus não são só aquelas que pegam esse microfone aqui não. Tem muita mulher de Deus no meio do círculo de oração, tem muito homem de Deus no meio do grupo dos irmãos, tem muito homem de Deus nos casais, tem muita mulher de Deus na mocidade, tem muita gente de Deus na igreja, que pode sim dar-nos uma palavra de direção e de rumo, para a gente continuar servindo ao Senhor. Então, irmão, você está pensando que a sua vida acabou? Está pensando que o seu ministério findou, não tem mais jeito? Eu te aconselho a procurar um conselheiro bom e perguntar para ele o que ele acha.
Porque de repente a visão que você tem de si mesmo pode estar errada. E a pessoa que está te vendo sabe as tuas qualidades. E vai poder olhar nos teus olhos e dizer assim: olha, se eu tivesse a qualidade que você tem, eu continuava. E eu quero dizer para você, irmão, se eu tivesse a sua qualidade, eu não parava, eu continuava. Se eu pudesse, gente, olha, daria para voltar na adolescência para arrumar um punhado de coisas. Mas vocês podem fazer certo. É isso que eu fico pensando, dá para fazer certo. A história está aí, gente, a página está em branco. Escreva e decida pela vontade de Deus, pelo plano de Deus, pelos bons conselhos, irmãos. O ministério de muita gente está indo a pique porque não se abaixa, não se humilha, não pede conselho, não se aproxima de alguém que pode ajudar, não fala nada, morre sozinho na casca, revoltado, indignado. Mas Deus não te chamou para ser indignado e nem um revoltado, nem um azedo na igreja. Mas Deus te chamou para ter um sorriso nos lábios, uma palavra na boca, um louvor para Deus. Deus te chamou para isso, para a glória do nome dele, irmão. Levanta a tua mão e diz: Senhor, eu quero o teu plano na minha vida. Glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui essa noite. Eu sinto Deus de verdade. Eu não estou fazendo isso para emocionar ninguém não, sabe, gente? Eu estou feliz porque o Senhor está aqui. Agora, irmãos, o Jacó vai para Padã Arã casar-se. E o Jacó, irmãos, ele indo para Padã Arã, era muito longe, não tinha automóvel, ele foi a pé. E nessa distância, ele fez muitas pausas para descansar. E numa dessas ocasiões, o Jacó resolveu dormir próximo a algumas pedras. E quando anoitece, o Jacó puxou uma pedra e colocou a cabeça em cima dela para dormir. Irmão, vocês aqui adolescentes, olhem para mim. Como é que vocês fariam para usar um travesseiro de pedra? Vocês dormiriam com a orelha para baixo? Dormiriam de barriga para cima? Como é que vocês dormiriam? Irmão, o travesseiro de Jacó é o que a gente pode dizer, era duro que era uma pedra. Ele deitou e dormiu. E ó, uma coisa, agora tá, é ruim se acomodar em cima com a cabeça num travesseiro de pedra? É. Agora experimente dormir com a cabeça em cima de uma pedra. Dá não? Tá, agora experimente sonhar com a cabeça em cima de uma pedra. Irmãos, para mim sonhar eu tenho que estar num sono confortável. Não pode ter pernilongo me incomodando, não pode ter vizinho com uma metralhadora lá dando tiros, nada. Tem que estar uma calmaria para mim sonhar. Agora a Bíblia diz que Jacó, ele usou um travesseiro de pedra e ele sonhou, e ele viu uma escada que o topo chegava no céu, e os anjos subiam e desciam, e a voz que saiu lá de cima fala para Jacó: eis que o Senhor estava em cima da escada e diz: eu sou o Senhor. Dê glória a Deus, igreja. O Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Essa terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência. A primeira vez que Deus fala com Jacó, Jacó foge de seu irmão, vai em direção a Padã Arã. Deus assistiu tudo o que aconteceu e continuava de olhos voltados para Jacó, olhando Jacó, cheio de falha, cheio de fraqueza, mas tinha uma promessa de Deus na vida dele, e Deus falou para ele: eu não vou te deixar enquanto eu não cumprir o que eu tenho falado. Irmão Eliel, eu sou tão fraco, irmão Eliel, tão falho, que eu acho que eu vou sair da igreja. Ah é? Você quer sair porque você é falho e fraco? Então nós vamos ter que ir junto, o irmão Eliel vai junto, nós vamos todos juntos então. Então gente, por favor, você tem falhas e fraqueza, aguenta firme aqui, fica aqui, aqui a palavra te anima, aqui a palavra te esforça, aqui a palavra sustenta, aqui Deus te ajuda, aqui Deus direciona a tua vida. Não vá para lugar nenhum, fica aqui, é aqui o lugar de Deus, aqui é o lugar do Senhor, aqui é o lugar da paz, aqui é o lugar da santificação, aqui é o lugar que Deus te chama, aqui é o lugar que Deus vai realizar as promessas da tua vida. Glória a Deus, irmãos. Quantos irmãos amam os adolescentes? Levanta a mão assim. Adolescente, olhem para eles, olhem, todos vocês, olhem lá. Essa igreja ama vocês, e eu louvo a Deus por vocês estarem aqui. Aleluia. Agora eu digo para vocês, Deus fez uma promessa em cima de outra promessa. Deus disse assim, ó:
até essa terra eu te darei, a ti e ao seu descendente, a tua semente será como pó da terra, e estender-se ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti, na tua semente, serão benditas todas as famílias da terra. Aí Deus diz, e eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Agora Deus faz uma promessa em cima da outra promessa, porque te não deixarei até que te haja feito tudo isso. Quer dizer, Deus prometeu tudo isso, e depois Deus fez outra promessa: eu não vou te deixar enquanto eu não cumprir tudo isso. Vocês já pararam para pensar nisso? Deus fez uma promessa: eu vou te dar essa terra, a tua descendência vai ser abençoada e tal. E Deus fez uma promessa em cima da outra. E eu prometo, Jacó, que eu vou ficar do teu lado até cumprir o que eu tenho falado. E quando Jesus, irmão, indagado sobre ressurreição dos mortos pelos fariseus, ele dá uma resposta que eu não... Olha, irmãos, eu fico pasmado com o que Jesus disse. Quando os saduceus não acreditavam na ressurreição, Jesus disse: então como que Deus aparece para Moisés e diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó? Ora, Deus é Deus de vivos e não de mortos. Quer dizer, Abraão, Isaac e Jacó estão vivos. Deus não falou assim, eu fui o Deus de Abraão, eu fui o Deus de Isaac, eu fui o Deus de Jacó. Deus não disse isso para Moisés. 400 anos depois, Deus disse para Moisés assim, eu sou o Deus de Abraão. Está aqui comigo, confere Abraão. Aqui Deus, eu sou o Deus de Isaac, confere Isaac, beleza Deus, eu sou o Deus de Jacó, e aí Jacó diz, estou aqui também. Eu quero que você saiba que o Deus de ontem é o Deus de agora, e é o Deus de amanhã, e será o teu Deus até o dia da sua morte. Ele é fiel, Ele não erra e Ele não falha. E o Hebreus, irmãos, eu ia esquecer Hebreus 13:5. Jesus Cristo é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele será eternamente. Ele não te desamparará e não te deixará até que tenha cumprido tudo o que Ele tem falado a teu respeito. Posso orar? Posso orar? O senhor quer o microfone? Vamos nos colocar em pé então, irmãos, vamos fazer uma oração. Eu tinha mais 2 tópicos aqui, né? Como diz um amigo meu, mais 2 tópicos. Valorizou mais a primogenitura, já falei. Aí Deus fala com Jacó a primeira vez. E para encerrar, eu quero orar por todos vocês. Os irmãos que quiserem vir à frente. Uma coisa impressionante que eu vejo é... Os irmãos pode vir que nós já vamos orar. Uma coisa que eu vejo impressionante é a ousadia de Jacó. Olha só, ele chegou em Padã Arã, e ele chegou perto de um poço, e ele disse, por que vocês estão parados aqui na metade do dia? Aí os homens disseram assim, é porque nós estamos esperando amontoar bastante pastores de ovelhas, para então a gente junto remover a pedra do poço, para dar água para o rebanho. E o Jacó ficou ali. Gente, olha só, eles estavam esperando se juntar uma dúzia de homens para remover a pedra da boca do poço para dar água para as ovelhas, e o Jacó estava ali. Quando o Jacó viu Raquel chegar com as ovelhas, diz a Bíblia que o Jacó virou um Sansão. Ele foi lá sozinho, ele arrancou aquela pedra, e ele deu de beber para todos aqueles animais que a Raquel estava apacentando. Abraçou, beijou Raquel, chorou e disse, eu sou teu primo, teu parente. Ele ficou corajoso, porque ele estava vendo ali realizar-se o desejo da sua mãe. Eu quero que você saiba, adolescente, que quando você realiza o desejo da sua mãe, o desejo do seu pai, você vai ficar valente, você vai ficar audacioso e corajoso para lutar na vida e vencer no vestibular, para lutar e vencer na faculdade e para chegar no ministério, porque eu quero que vocês, irmãos, pelo menos uma parte da vida dediquem ao ministério. Mas eu quero ser médico, seja médico, mas seja professor de escola dominical, seja psicólogo, mas não esqueça de cantar no coral da igreja, seja um advogado, mas pregue a palavra quando te der uma oportunidade. Tem gente que começa a estudar e vai para o secular, não aparece mais na igreja. Estude lá, mas não esqueça daqui. Não esqueça o plano de Deus. Deus ainda tem plano na tua vida. Ele não te deixou e Ele não vai te deixar até cumprir tudo o que Ele tem falado ao teu respeito. Glória a Deus. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, Jesus, pela tua palavra, pela tua presença. Deus, eu te apresento cada adolescente aqui, Deus, nessa noite. Aquele que se sente mais fraquinho de todos. Eu peço, Senhor, que tu venha tomá-lo em tuas mãos essa noite. Faz ele se sentir forte, faz ele sentir a tua presença.
Faz ele saber que tu estás ao lado dele. Faz ele entender que alma não tem tamanho, Senhor. Faz ele ver que o plano que tu tem já está começando e ele não está vendo. Faz ele notar que as coisas estão acontecendo e ele não vê. Senhor, abre nossos olhos para ver essa nuvem, tamanho da mão de um homem, mas já é um sinal. Senhor, eu te peço, abre nossos olhos essa noite, para contemplar a maravilha do teu plano. Não se iguala com nada nesse mundo, não tem bens materiais, não tem riqueza, não tem faculdade que pague o glorioso prazer de se entregar a Ti, Senhor. Entregar tudo a Ti. Nessa noite nós entregamos tudo a Ti, Senhor. Nós entregamos tudo o nosso ser, tudo que nós pensamos, tudo que sentimos, todos os nossos planos, Senhor. Que cada um de nós possa orar assim agora, um sinal de entrega, Deus. Entrega, jovem, adolescente, entrega teus cuidados ao Senhor e Ele te fortalecerá. Entrega tudo a Deus e Ele vai cuidar da tua vida. Deposita a tua confiança no Senhor e Ele vai honrar a tua fé. Deposita em Deus. É maravilhoso pregar, é maravilhoso ensinar, é maravilhoso orar, é maravilhoso você estar na presença de Deus. Não troque por nada, não troque por nada. O que você tem é 1 milhão de vezes maior e melhor do que o diabo oferece lá fora. Então glorifique a Deus pela riqueza que Ele já tem colocado na tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.